Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vasco Ferraz, Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Mimoso de Moraes, Excelentíssimo Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, General Joaquim Chito Rodrigues, Excelentíssimo Presidente do Núcleo de Ponte Lima da Liga dos Combatentes, Dr. Manuel Oliveira Pereira, Excelentíssimo Presidente da Associação de Paraquedistas do Alto Minho, Sr. Sebastião Lopes, Excelentíssimos Vereadores da Câmara Municipal de Ponte Lima, Excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes, Excelentíssima Presidente da Assembleia de Freguesia de Vitorino das Donas, Doutora Lucília Fernandes, e Excelentíssimos Vogais da Assembleia de Freguesia, também aqui presentes, Reverendíssimo Parque de Vitorino das Donas, Padre Paulo Gomes, Núcleos da Liga dos Combatentes, Irmandade dos Antigos Cavaleiros da Galiza, Irmandade de Regulares da Galiza, nossos vizinhos, irmãos daqui da Galiza, associações militares aqui presentes, associações locais, excelentíssimos convidados, familiares, amigos dos combatentes e, claro, excelentíssimos combatentes do ultramar. Público em geral. Vão-me permitir, vou beber mais um bocadinho, porque é uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que anda nisto já há uns anos, e então vou beber antes de começar, com licença. A Freguesia de Vitorino das Donas sente-se muito honrada com a presença de Vossas Excelências nesta homenagem aos seus combatentes do ultramar, que culminou com a inauguração do Memorial de Homenagem. Começo por ler um texto escrito pelo Dr. Miguel Aires Campos Tovar, historiador de grande prestígio, com raízes limianas, que por motivos académicos não se encontra presente, mas quis deixar a sua mensagem de admiração e respeito ao povo de Vitorino das Donas. Passo a ler. É com gosto e não sem emoção que faço transmitir uma palavra de apreço ao povo de Vitorino das Donas, aos seus dignos representantes eleitos aqui presentes e aos demais participantes desta cerimónia. Acompanhei de perto e com entusiasmo o germe e o desabrochar da ideia que aqui se realiza. Como historiador que sou, o que me sintoniza com o timbre desta evocação e com o ano e patente neste belo monumento é, antes de mais e sobretudo, o ofício da memória. Partilho com os seus promotores, por vocação e ofício, o alento de resgatar do esquecimento o que é digno de ser lembrado. Desde a noite dos tempos que um dos mais profundos e dignos instintos da humanidade foi o de erigir monumentos. O monumento corporiza no espaço público, com eloquência e perenidade, este intento de memória. As pedras levantadas aos céus, firmes e insinuantes na sua verticalidade, foram o primeiro sinal da vocação espiritual e social dos nossos antepassados. Assim, lemos no livro de Josué, do Antigo Testamento, que o povo de Israel fez levantar grandiosas pedras quando atravessou as águas do Jordão, para que os seus descendentes lembrassem aquele feito e conhecessem a glória dos seus maiores. O monumento é voz duradoura, esteio na enxurrada do tempo. Ele é a âncora e o fio condutor de uma história que se quer comum. As civilizações gregas e romana, nossas ancestrais, foram também civilizações da pedra talhada e levantada como um penhor perene de uma história. O Deus, o rei, o herói e o sábio pontuaram os seus espaços cívicos e imperiais em coabitância com os vivos, lembrando aos homens que formam parte de uma sociedade lata, transversal aos séculos, e que o passado é uma força viva e formadora de identidade. Como deixou escrito o nosso conterrâneo Cardeal Saraiva no seu ensaio sobre alguns sinónimos, na senda dos etimologistas medievais, o monumento é aquilo que move a mente. Movida ao encontro com os ausentes, ela é arrancada à tirania da circunstância e ao horizonte venial do imediato.
Pela voz da pedra, talhada ou inscrita, os mortos insinuam-se, falam-nos, agigantam-se sobre a pequenez dos dias. Uma palavra ainda sobre o caráter específico da memória que esta pedra encarna. Não há dúvida de que entre os arquitetos do homem memorável, o primeiro é o do guerreiro. Enquanto homem pronto ao sacrifício pelo bem comum, ele constitui a face natural do herói. É este herói, sanguíneo e primordial, que o povo limiana aqui honra. Aquele que verte o seu sangue pelo sangue dos seus. Aquele que sai de si e da sua terra, liberto do marasmo do medo e do conforto, para se irmanar aos protagonistas da primeira poesia que o mundo conheceu. Se é belo morrer pela pátria, segundo a máxima do poeta romano Horácio, e digno é, também, o desígnio de lembrar esses mais nobres e altivos dos nossos conterrâneos. A voz na sua pedra, o granito, é uma voz rude, mas perene, que não cesse de soar no seio da comunidade de Vitorino das Donas, neste que é um espaço nobre e comum da sua gente, que não deixe de mover mentes e corações como lhe cumpre. Seja ponto de encontro entre presentes e ausentes, seja, sobretudo, uma provocação à tirania do tempo e do esquecimento, declarando com ousadia e com alento que nem tudo sucumbe à sua voragem. Fim de citação. Excelentíssimas senhoras e senhores, homenageamos hoje os combatentes de ultramar, naturais de Vitorino das Donas, aqueles que foram chamados a combater por Portugal em terras de África, numa guerra onde todos os ramos das Forças Armadas estiveram envolvidos e que constituiu um intenso e marcante acontecimento da nossa história contemporânea. Permitam-me referir alguns dados do nosso passado recente, que são factos que se enquadram nesse episódio histórico que se prolongou durante 13 anos. A Guerra do Ultramar, ou Guerra de Libertação, conforme o lado do conflito, porque uma guerra tem sempre dois lados, teve início em Angola no ano de 1961. Estendeu-se a Moçambique e, posteriormente, à Guiné-Bissau. Entre 1961 e 1974, estima-se que 90% dos jovens portugueses com 20 anos de idade foram mobilizados para cumprir um serviço militar obrigatório, que durava entre 2 e 4 anos, e, por norma, passava por um período de recruta e uma comissão de serviço no ultramar, à frente de combate da guerra. Durante as décadas de 60 e 70, foram muitos os jovens que, para fugir à guerra, se tornaram refratários, refugiando-se em países estrangeiros vizinhos, faltando assim à inspeção militar obrigatória. Mas foram muitos mais os rapazes de tenra idade que deixaram o lar, a família e a terra natal, alguns pela primeira vez. Saíram de casa, deixaram as suas mães, as namoradas ou as esposas, com um aperto no coração, com a vida suspensa na incerteza do seu regresso após o dever de servir Portugal. A Revolução de Abril de 1974, que ditou o fim do conflito armado, acabou também por trazer com ela a vontade geral da nação em esquecer os combatentes de África, de esquecer a guerra colonial, de engavetar as memórias e as vivências desse período, enfim, de fechar essas marcas numa perniciosa indolência coletiva. Passados mais de 50 anos, o silêncio, o tabu, a indiferença e o abandono começam, felizmente, a dar espaço ao reconhecimento da dignidade, do esforço de centenas de milhares de cidadãos que não se desviaram do seu dever militar e à conservação das memórias dos que morreram em combate, sacrificando a vida pela pátria. As marcas, visíveis ou não, deixadas pela Guerra do Ultramar são transversais à população de todas as regiões, de todas as aldeias do nosso país.
Vitorino das Donas não é exceção. Muitas das nossas famílias também viram os seus filhos partir. São esses rapazes de 20 anos e as suas famílias, hoje homens vividos, pais, avós, maridos, tios e padrinhos, que o povo de Vitorino das Donas pretende homenagear. A todos eles, queremos mostrar o nosso respeito, honrar o seu sacrifício, lembrar o seu sacrifício e honrar as suas vidas. São 50 os filhos de Vitorino das Donas que lutaram a serviço de Portugal em terras de além-mar. Todos regressaram vivos a Vitorino das Donas, exceto um. O primeiro cabo de infantaria, José Pereira Cerqueira, não regressou. A homenagem de Vitorino das Donas aos seus combatentes não acaba nesta cerimónia, nem neste discurso. O nome, local e data das comissões de serviço dos 50 combatentes do ultramar da nossa freguesia ficam gravadas para a história, nas placas e na estátua do herói morto em combate, sepultado em Vila Cabral, no norte de Moçambique. O memorial aos nossos combatentes do ultramar, este monumento, com toda a sua beleza e dignidade, que vem materializar esta homenagem e projetá-la no tempo e no espaço, retrata todo o orgulho que a população de Vitorino das Donas sente pelos seus heróis. Este memorial irá mostrar aos mais jovens e às gerações futuras que um povo com memória é um povo com história e certamente um povo com futuro. Acreditamos que, como autarquia, temos o dever moral e cívico de promover e colaborar em iniciativas como esta, que permitem celebrar esta nobre causa, louvar a vida dos que regressaram e honrar as memórias sagradas dos mortos, suavizando de algum modo as vidas das suas famílias e, em alguns casos, fazer um luto, até agora adiado e impossível. Como representantes de Vitorino das Donas, como membros da junta da nossa freguesia, é uma honra fazermos parte desta homenagem. E é também com imenso orgulho e do coração cheio que damos os parabéns a toda a nossa população, bem como algumas pessoas de outras terras, que custearam a obra na totalidade. Com o seu admirável e memorável esforço financeiro, tornaram possível termos um monumento com dignidade, imponência e magnificência, da autoria do escultor liminiano Sr. João Teixeira. Temos também de agradecer ao Núcleo de Ponte Lima da Liga dos Combatentes pela realização do projeto, à Associação de Paraquedistas do Alto Minho pela sua colaboração e à Câmara Municipal de Ponte Lima pelo seu apoio. Todos foram determinantes e incansáveis para a materialização desta merecida homenagem. A concretização desta vontade, que começou em 2019, com uma ideia muito singela, só foi realmente possível graças à generosidade, ao sentido de solidariedade e de pertença de toda a nossa comunidade. É sem dúvida um memorial do povo para o povo. Um grande bem-aja a todos os que contribuíram, tanto pelo vosso empenho como pela vossa presença, para este sentido e merecido tributo àqueles que hoje homenageamos. Joaquim Gonçalves Calheiros, Angola, 61-63. José Gonçalves da Rocha, Moçambique, 61-63. Adriano da Costa Torres, Angola, 61-63. António Correia Gomes de Castro, Guiné e Cabo Verde, 63-65. Carlos da Palma Torres Lima, Angola, 63-65. Luís Rodrigues da Costa de Távora, Angola, 65-69. Adelino Soares Lima Correia, Moçambique, 63-65. António Rodrigues Lima, Cabo Verde e Guiné, 63-66. José Maria Dias Fernandes, Angola, 63-65.
José Pereira Cerqueira, Moçambique, 64-65. José Amado Alves Correia, Angola, 64-66. Manuel Rodrigues Brito, Guiné, 64-66. Joaquim Pereira Borges de Carvalho, Angola, 65-68. Fernando Rio Cardoso Dias, Angola, 62-64. António Gonçalves Fernandes, Angola, 63-65. Benjamin do Nascimento Fernandes Alves, Moçambique, 66-69. José Carlos Gomes Correia de Castro, Moçambique, 68-70. Delfim Dias Fernandes da Rocha, Angola, 68-70. João Rodrigues da Costa de Távora, Angola, 65-67. Joaquim Ferreira Fernandes, Angola, 66-68. Ricardo Fernandes Correia, Angola, 67-69. António Emílio Pereira de Sousa Caldas, Angola, 68-70. Manuel Abreu Ribeiro, Guiné, 68-69. Manuel de Puga Amorim, Macau, 68-71. Pedro Correia Gomes, Moçambique, 69-71. António Pereira Fernandes, Guiné, 68-70. João Matos Pereira, Guiné, 69-71. Jorge Gomes Matos, Angola, 70-72. Manuel Ricardo Esteves Soares, Angola, 69-73. Mário Torres Guerra, Angola, 69-72. Salvador Dias Fernandes da Rocha, Moçambique, 69-71. José Fernandes Torres da Silva, Guiné, 70-72. Luís Rodrigues Brito, Cabo Verde, 71-73. Manuel Fernando Pereira Torres Barbosa, São Tomé e Príncipe, 70-73. Tomás Pereira de Sousa Caldas, Moçambique, 71-73. Adão Ferreira Fernandes, Angola, 72-74. António Abreu Ribeiro, Guiné, 72-74. António Rio Cardoso Dias, Guiné, 72-74. Carlos Pereira dos Santos Gomes, Angola, 71-73. Laurentino da Silva Dias de Carvalho, Guiné, 71-73. Ricardo Gonçalves Rio, Angola, 72-74. António Maria Dias Amorim, Angola, 73-75. José Olímpio Vieira de Sá, Angola, 72-74. Manuel Fernandes Torres da Silva, Guiné, 72-74. Manuel Ribeiro Puga, Angola, 72-74. Manuel Abreu da Palma, Angola, 73-75. José Eugênio Rodrigues Brito, Guiné, 73-74. José Turcato Esteves Soares, Angola, 73-75. Gonçalo Dias Ribeiro, Moçambique, 74-75. São estes os 50 filhos de Vitorino das Donas que combateram na Guerra do Ultramar. São estes 50 homens e as suas famílias que merecem todo o nosso respeito e o reconhecimento da nação pelo seu sacrifício e pelo serviço prestado em nome de Portugal. Muito obrigada a todos.